falar de Baltimore, tô aqui com a minha colinha. Eu gravei uma vez, não gostei, então vou gravar de novo. Mas eu queria aqui trazer uma notícia de primeira mão, uma notícia que eu acho que vocês não sabiam, mas ficou comprovado que durante a pré-temporada, a preparação do Zach Orr para essa defesa é fazer um campeonato de Beyblade entre eles. Porque não tem condição. No ano passado a gente começou uma defesa muito ruim, e essa temporada a gente começou uma defesa muito ruim, e depois vai engrenando. Eu sinto que tem o dedo do John Harbaugh nessas mudanças, porque ele também é um técnico muito, muito experiente, e o Zach Orr é o meu primeiro trabalho dele assim como coordenador defensivo, mas é absurdo a gente começar tão mal assim e depois evoluindo. Que bom que evolui, né? Eu, nessa temporada, eu até pensei que a gente ia continuar mal o resto do ano, porque ano passado a gente começou mal na defesa, só que o nosso ataque estava conseguindo segurar o rojão. Esse ano, com as lesões e com a ausência do Lamar Jackson, a gente começou um 5. Então, mesmo com a defesa ruim no ano passado, a gente conseguiu muitas vitórias, eu vou falar aqui. Lá na frente eu vou falar. Só que esse ano a gente não conseguiu. A gente ficou um 5 com essa defesa muito ruim. E eu pensei que realmente a gente não ia melhorar com essa corda no pescoço de estar um 5. A gente melhorou. A defesa do Baltimore do ano passado, vamos falar, é uma defesa que nas 10 primeiras rodadas tomou 25,3 pontos, 368 jardas, contando passe e corrida. Só que ano passado a nossa defesa terrestre era muito boa, então grande porcentagem dessas jardas era por recepção aérea, né? Jogo aéreo com o quarterback. E a gente melhorou depois. O Kyle Hamilton começou a ser o Kyle Hamilton que é hoje, só que ele ia mais pro fundo do campo do que ele ia hoje. Então a gente trocou o Marcus Williams pelo Ardarius Washington. Eu sentia que o Marcus Williams ele estava fora de sintonia com o time, porque desde que eu comecei a acompanhar futebol americano e eu comecei a acompanhar o Ravens, a defesa dos Ravens sempre foi uma defesa muito agressiva, muito física. E eu sentia o Marcus Williams fora disso. Ele era um cara que não era físico, não era um cara que tinha vontade de dar tackle, sabe? Ele era um cara muito tranquilo, muito parado e fora totalmente de ritmo, de sintonia com a defesa. E a partir do momento que ele saiu, a nossa defesa melhorou. Só que mesmo tomando esse tanto de ponto e tanto de jarda, a gente ficou 7-3. Lamar Jackson, né? Se tem Lamar Jackson no ataque, a chance de você ganhar jogos é importante. Nos últimos 9 jogos, esses 9 jogos contando a eliminação contra o Buffalo Bills, a gente acabou tomando 16,5 jardas. 16,5 pontos, tomou 265 jardas totais. Novamente, a nossa defesa terrestre era muito boa, então grande parte dessas jardas era no jogo aéreo, e a gente terminou 6-3, sendo que uma dessas 3 derrotas foi a eliminação contra o Buffalo Bills. Então a nossa defesa ela começou muito mal, e ano passado eu acho que ela até começou pior na questão de muito tempo, né? Foram 10 jogos em que o Baltimore, né? Esse ano não. Esse ano a gente conseguiu clicar na 6ª rodada ali, a gente já deu uma clicadinha. E esse ano a gente tem o porém das lesões, né? Mas vamos falar das primeiras 5 rodadas. Lembrando que essas 5 rodadas teve muita lesão e teve a ausência do Lamar Jackson. Acho que é um dos motivos também da gente ter começado um 5. Mas a nossa defesa começou daquele jeito, né? De quem fez campeonato de Beyblade na pré-temporada. A gente tomou 35,4 pontos nos primeiros 5 jogos, 408 jardas, ok, totais, e aqui a nossa defesa terrestre, que era muito boa no ano passado, não ficou boa, a gente estava começando a tomar muito jogo terrestre, lembrando aquela derrota contra Detroit Lions, em que o Jahmyr Gibbs e o Montgomery fez a festa contra a nossa defesa, e aí a gente começou a melhorar. Das últimas 4 partidas, a gente tomou 14,4 pontos. Olha a diferença, de 35,4 a gente foi para 14,5 pontos. E de 408 jardas, que eram equilibradas, a gente está tomando 325 jardas. E agora a gente volta para a questão que o jogo terrestre está sendo pausado, está sendo parado, e o jogo aéreo está tendo seus soluços. Mas já é melhor. Um time que tomava 35 pontos, está tomando 14 agora. E quais foram as mudanças? Acho que a gente trocou o Oye, né, pro Los Angeles Chargers e deu mais espaço pro Mike Green, que tá tendo uma evolução. A gente tira o Kyle Hamilton lá de trás, traz o Alohi Gilman, que tá jogando bem, né?
As lesões também, uma coisa muito importante, que as lesões meio que dão uma estancada. A gente não tem mais ninguém lesionado no momento, a não ser o Madubuike e o Travis Robinson, né? E outras coisas também, que é a questão da gente parar o jogo terrestre. Roquan Smith, Kyle Hamilton mais perto da linha, a gente está conseguindo parar o jogo terrestre. E eu sinto que essa questão do jogo terrestre a gente foi resolvida, correto? E eu sinto que a questão do jogo aéreo pode ser resolvida daqui para frente. Mas antes disso, vamos falar primeiramente do jogo terrestre. Contra os Rams, a gente limitou o jogo terrestre dos Rams a 73 jardas, com Kyren Williams e tudo mais. Os Bears, que estavam de 2 rodadas fazendo mais de 115 pontos, a gente limitou 96 jardas, correto? Contra os Dolphins, que tem o Etienne, que é um excelente running back, a gente limitou 87. Contra os Vikings, a gente tomou 120, mas ainda assim a gente conseguiu fazer um bom jogo. 120 também não é aquela coisa. Tá, tomamos 120, mas ainda acho que houve também uma questão do Baltimore não conseguir fechar jogos. No finalzinho ali a gente ainda sofreu um pouco. A torcida de Baltimore, ela tem esse negócio, né? Ela não pode ficar tranquila, porque o Baltimore é muito difícil de fechar jogos. Só que ao mesmo tempo que a gente está conseguindo parar o jogo terrestre, a gente está roubando a bola do adversário. Contra os Rams, a gente teve 2 fumbles, só que a gente recuperou um. Ou seja, a gente recuperou um fumble contra o Matt Stafford, ou seja, cometeu um turnover de lá. Contra os Bears, foram uma recepção, foi uma interceptação importantíssima do Nate Wiggins, pra gente ter o fluxo do jogo dali pra frente. Contra os Dolphins, foram 2 fumbles forçados e uma interceptação. E contra os Vikings, foram 2 interceptações e um fumble forçado. E assim, né, acho que 3 interceptações, só que a arbitragem tirou aquela interceptação do Roquan Smith. Ainda não engoli aquilo lá, tá? Ainda não aceitei. Mas a gente tá roubando a bola dos adversários, isso é bom. E como que isso pode melhorar? Que a gente vai começar a pressionar mais o quarterback a partir de agora. Com a chegada do Demontre Jones, que teve 3 pressões no jogo passado, que é um número bem razoável, não é um número ruim, mas também está longe de ser o ideal. Mas com a chegada do Demontre Jones, ele melhorando, ele adaptando esse time, o Mark Green, no jogo passado, ele foi muito bem. Acho que talvez tenha sido a melhor partida dele. E ele nem conseguiu um sec. Eu acho que ele nem conseguiu sec. Eu acho que com a gente pressionando mais o quarterback, a secundária vai ter mais tranquilidade. Ainda tem um pouco de medo do Marlon Humphrey. Aquele touchdown que a gente tomou contra o Minnesota Vikings no começo do jogo, ele vacilou. E aí o Minnesota Vikings conseguiu aquela jogada em que já estava na red zone. Então, acho que o Marlon Humphrey ainda precisa dar uma melhorada, mas a gente tá no caminho certo. Pressionando o quarterback, a secundária vai ter mais tranquilidade, não vai ter tanta movimentação, não vai ter tanta distanciamento dos wide receivers, e muito provavelmente o quarterback vai ter que passar a bola com um pouco mais de dificuldade. Então talvez o nosso jogo jogo aéreo melhore um pouco. Vamos torcer. Vamos para os números. Da 5ª rodada para a 9ª rodada, a gente na 5ª rodada era o 2º time que mais cedia jardas. Hoje a gente é o 9º, a gente melhorou muito nesse ponto. Em eficiência defensiva, que é a eficiência de parar o ataque, a gente era o último. A gente era horrível nisso, a gente não era eficiente em parar ataque. Hoje a gente é o 11º em parar ataque. Melhorou bastante. De último para 11º que consegue parar, isso é bom. Em jardas por jogada, a gente era o 5º que mais cedia jardas por jogada. Hoje a gente é o 8º. Ainda pode melhorar, mas deu uma evolução boa. Passes completos, né? A gente era o 5º time que mais cedia passes completos. Hoje a gente é o 6º. Isso mostra um pouco que a secundária está tendo essa dificuldade e que a gente não está conseguindo pressionar o quarterback. Mas eu prometo trazer mais para frente, porque eu acho que esse número vai melhorar. Talvez a gente não fique entre os melhores, porque o nosso núcleo de pressionar o quarterback não é um dos melhores da NFL, mas eu sinto que isso aqui vai melhorar. First down cedidos, a gente era o primeiro que mais cedia os first down. Hoje a gente é o 12º, uma evolução muito, muito boa. A gente era o 3º que mais cedia jardas por corrida, E era uma virtude que a gente tinha no ano passado, e que voltou, porque hoje a gente é o 14º que mais cede jardas por corrida. Ou seja, a gente melhorou muito contra o jogo terrestre. E, né, na 5ª rodada, a gente era o time que atacou, pontuou, né? Que tem um rating ali que calcula a porcentagem que o time adversário vai pontuar. E a gente era o primeiro. Ou seja,
o adversário, ele tinha a gente tinha 40, a gente era mais de 50% de chance. Ou seja, o time adversário ia para ataque, a gente pelo menos tomava um field goal, certo? E agora a gente é o quarto, mas mesmo assim a gente tá melhorando, né? Mesmo sendo quarto, a gente tá conseguindo, pelo menos na red zone, a gente tá conseguindo se garantir. Eu sinto que a gente vai melhorar nesse ponto, a gente vai pressionar mais o quarterback, como Demontre Jones se adaptando ao time, o Mike Green tá melhorando, o Van Noy tá voltando aí pro ritmo dele, a gente talvez tenha uma volta do Travis Robinson, e Kyle Hamilton também pode ser esse cara, o Orkan Smith pode ser esse cara, e o Zach Ertz tá tendo mais tranquilidade agora, para traçar um plano de jogo melhor e mais eficiente na nossa defesa. E a divisão, podemos aí pela primeira vez em muito tempo a gente pode estar sendo considerado favorito, porque os Steelers perderam um jogo contra os Chargers em que eles eram favoritos, certo? O Aaron Rodgers teve uma partida muito ruim. Inclusive, hoje, dia 12/11, os Steelers reintegraram acho que é o Will Howard, que é o quarterback do ano passado, então não sabemos se o Aaron Rodgers vai continuar no time titular dos Steelers até o fim da temporada. E tem o Bengals, que vai ter o Joe Burrow, ele voltou limitado nessa semana, voltou a treinar limitado, mas eu não sei se o Joe Burrow sozinho com essa defesa de papelão, ele consegue ganhar a divisão. E a nossa tabela é tranquila. Jogo que vem, não vou entrar muito em detalhes, mas pode ser um jogo armadilha, porque a defesa dos Browns, ela consegue parar o nosso ataque, ela tem uma tendência a parar o nosso ataque, e é um jogo divisional, vai ser um jogo difícil. A nossa linha ofensiva não está conseguindo proteger o Lamar Jackson do jeito que tinha que proteger, mas eu acho que o ataque dos Browns é ruim, então a gente pode ganhar esse jogo na corrida. A gente perde esse jogo se a gente não conseguir pontuar por causa da defesa deles e o jogo terrestre deles funcionarem. Só que se a gente levar em consideração que o nosso jogo terrestre está funcionando, em que a gente está conseguindo pressionar o quarterback, e o Lamar Jackson voltou, gente, o Lamar Jackson voltou. Eu acho que a gente vence. Eu apostaria em Baltimore. Esse é um jogo que eu apostaria. No jogo passado contra os Vikings eu tinha um pouco mais de medo de apostar. Esse eu tenho mais tranquilidade. Não é um jogo fácil, é um jogo divisional contra uma defesa muito forte, Myles Garrett e companhia. Mas eu acho que a gente consegue ganhar na defesa, certo? A gente tá conseguindo parar o jogo terrestre, então a única virtude desse time do ataque do Browns, ela fica meio que cortada pelo avesso. E vamos lá, é tentar lutar pela nossa divisão. Go Ravens!